Tóquio é uma cidade altamente tecnológica, localizada no Japão, considerada uma das grandes cidades do planeta. Ela é a capital do país e sua área é de 622 quilômetros quadrados. Uma grande metrópole que... Opa. Pera lá, Léo. Isso aqui não é pra ser um documentário, mano. Cara, você tem razão. Agora sim, vamos começar. Bom dia ou boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou o Léo, e junto dos meus lendários compatriotas irei apresentar o nosso trabalho de urbanismo sobre a cidade de Tóquio. Antes de mais nada, saibamos quem compõe este grupo. Eu, Leonardo Rodrigues, o narrador. Gianluca Nunes, o roteirista e o editor. O Lucas Gonçalves, o narrador e editor. E o Rafael Antunes, o narrador e o pesquisador. Somos apenas 4 pessoas, mas garantimos que hoje vocês irão aprender muito sobre a cidade de Tóquio. O nosso trabalho está subdividido em apenas 7 partes, já contando com essa, que é a introdução. Iremos explicar de modo didático e ao mesmo tempo dinâmico sobre como funciona a urbanização na cidade de Tóquio. Nós, os sul-americanos, estamos localizados na porção meridional, sul e oeste do planeta. No caso, o lado ocidental, onde o sol se põe. A cultura dos povos localizados na porção leste do planeta, ou seja, no lado oriental, se desenvolveu de uma maneira completamente diferente da nossa. Obviamente que, mesmo com o advento das tecnologias da informação do século 20 e 21, a urbanização das cidades orientais seria algo mais divergente em relação às cidades ocidentais. Entender o chamado urbanismo de uma cidade não é apenas adquirir diversas informações sobre a mesma, não, mas é saber diferenciá-la das outras cidades que se encontram próximas. Afinal, se todas as cidades fossem iguais, elas se tornariam algo único, uma única cidade. E como, graças a Deus, o mundo não é comunista para ter uma única cidade em comum, vamos sem mais delongas compreender o modo operante da cidade de Tóquio. Tóquio é a metrópole mais populosa do mundo, sendo uma cidade com a estrutura mais estável em todo o planeta, um centro financeiro internacional de extrema importância e ainda é a cidade metropolitana com a maior economia do mundo. É engraçado analisar estes dados, já que sempre pensamos que quanto mais população numa região, mais difícil fica de desenvolvê-la. Tóquio consegue ser a verdadeira exceção a essa regra. Outros fatores que chamaram nossa atenção para essa curiosa cidade foi o avanço tecnológico que é mostrado para o mundo vindo de Tóquio, a sua economia, infraestrutura e principalmente a sua educação, já que abriga a melhor universidade do país, chamada apenas de Universidade de Tóquio, considerada a melhor do país e uma das melhores do mundo. Para falarmos da Tóquio de hoje, é necessário que voltemos um pouco no tempo, mais especificamente no período denominado Edo. Ô Lucas, você pode explicar essa parte aí pro pessoal? Olha, eu vou contar pra vocês que quando esse trabalho estava sendo feito, em nenhum momento eu pensei que eu ia fazer um speed flow. Mas vamos lá, né? O Edo Bafuku, o período Edo, o período Tokugawa, o Shogunato Tokugawa, ainda a idade da fazenda interrupta. Caraca!
Foi um período que durou de 1603 a 1868, onde o Japão estava em constante paz, em que a família Tokugawa comandava o país asiático. O período Edo terminou em 1868, sendo a mesma data em que Tóquio veio se tornar a capital do Japão, sendo uma grande metrópole. Em 1600, uma nova guerra civil surge no Japão entre os clãs Tokugawa e Toyotomi. Após a Batalha de Sekigahara, surge o shogunato Tokugawa, que seria o último e dominaria o Japão até 1868, no período Edo. Esse shogunato alavancou o Japão. Aumento da população, alfabetização e crescimento econômico estelar. O período Meiji surge em 1868, trazendo a figura do imperador de volta à cena, mas ainda sob o controle dos oligarcas, conhecida como Oligarquia Meiji. Mas foram esses caras que derrotaram os russos na Guerra Russo-Japonesa, que foi uma baita humilhação para os futuros comunistas. Como podemos observar, o Japão se mostra um país altamente desenvolvido, mesmo após diversos problemas durante a sua formação. Tóquio, a capital, não veio somente com um planejamento urbano muito bem pensado. Indiretamente, ela também surgiu devido à grande educação dos japoneses, que foi desenvolvida durante os últimos séculos. Educar alguém hoje pode fazer esse alguém se tornar uma pessoa de sucesso amanhã. Isso é provado no Japão. A base de todos os pilares da sociedade, sejam eles de segurança, saúde, cultura, antes, o principal pilar investido é a educação, e isso é indiscutível. Bom, e finalmente, adentrando no tema principal do trabalho, iremos falar sobre o urbanismo na cidade de Tóquio. Como se dá a configuração urbana da cidade? Quais metodologias e estratégias foram empregadas para criar uma cidade segura, completamente comercial e com uma abundância de culturas? A cidade de Tóquio, no século XVIII, possuía uma configuração urbana bem parecida com a das favelas brasileiras, com casas pequenas e improvisadas e mal distribuídas pelos terrenos naturais da cidade. Olha só, um morro, isso mesmo que você está ouvindo, um morro. Não se parece nada com as favelas do Brasil, mas é um bairro de casas velhas, olha só, no morro. Tá vendo? Que bacana? Só que isso não significa favela não, isso no Japão não significa que é uma favela não, significa que é um bairro muito antigo, de pessoas provavelmente mais humildes. Olha lá, na beira da rodovia, as casas, tá vendo? São casas boas para se morar, mas isso não significa que é favela não, porque aqui no Japão não tem favela. Sabendo-se disso, já podemos perceber que Tóquio é a prova concreta de que excelência urbana não condiz com uma uniformidade visual ou uma rígida regulamentação de usos. A cidade apresenta uma multiplicidade de tipologias arquitetônicas, diferentes meios de transportes vindo do mesmo espaço, e não diferente das cidades brasileiras, Tóquio apresenta outdoors e fios elétricos aparentes na paisagem urbana. Mas afinal, como é que essa cidade consegue se diferenciar das cidades ocidentais? Por trás da resposta para esse questionamento, há implicitamente o conceito aplicado de educação. Por muitas vezes, Tóquio também apresentou problemas de violência, crimes, desigualdades sociais, e foi a educação a longo prazo estabelecida na sociedade que conseguiu tirar a cidade de um poço sem fundo e transformá-la em uma verdadeira metrópole. A partir de agora, citaremos alguns exemplos de urbanização moderna utilizada na cidade de Tóquio.
A teoria do espaço compartilhado, tá? Ela é um conceito urbano aplicado na cidade de Tóquio, onde não há uma segregação de vias para automóveis e vias para pedestres no espaço viário. Em palavras informais, esse conceito poderia ser entendido como uma só rua para automóveis e pedestres. É essa a ideia que nós vemos quando olhamos para as imagens de Tóquio e percebemos que não há calçadas nas ruas. Os carros circulam tranquilamente próximos às pessoas e sem a separação citada anteriormente, não há riscos de acidentes. Então é o seguinte, para entender melhor, pensamos no porquê dessa teoria ser eficiente. Quando separamos os automóveis das pessoas através das vias específicas, estamos implantando na mente das pessoas indiretamente a ideia de que Um espaço para carros é específico para carros. Logo, eu, o motorista, devo me preocupar exclusivamente com os carros. Uau! Um espaço para pessoas é específico para pessoas. Logo eu, um pedestre, devo me preocupar com outros pedestres. óbvio que quando estamos nas ruas, não nos preocupamos com os dois carros, os automóveis e os pedestres. Todavia, a nossa atenção não fica tão aguçada quanto no espaço compartilhado, onde o motorista e o pedestre irão ter uma relação de preocupação muito mais forte, evitando, consequentemente, um terrível acidente. Enquanto o mundo vê esses espaços como algo excepcional, no Japão, os espaços compartilhados são a regra. Apenas em vias mais largas de trânsito rápido é possível ver uma diferenciação entre a calçada e a faixa de rolamento. As ruas internas, normalmente muito estreitas, têm apenas uma pintura para orientar o espaço dos pedestres que, na prática, não é respeitada de fato. Mesmo assim, as ruas japonesas são consideradas muito seguras e é possível ver crianças andando sozinhas em diversas horas do dia. No Brasil, viadutos são considerados barreiras físicas que separam as partes de uma cidade. Normalmente, eles são associados a zonas de atividade criminosa elevada, já que há pouco movimento comercial nesse tipo de região. Em Tóquio, é raro encontrar esse tipo de situação. O interior dos viadutos são repletos de comércio e movimento, ocasionando uma maior integração dessas regiões no espaço urbano. Esse tipo de urbanização não age como barreira física, mas sim como uma conexão entre diversos pontos do espaço urbano, além de impulsionar a economia japonesa. Podemos entender este conceito quando analisamos a situação urbana do Brasil. A urbanização brasileira foi baseada numa urbanização com círculos concêntricos, onde quanto mais próximo do centro você estiver, mais comércio e desenvolvimento existirá. É dessa maneira que são criadas as zonas residenciais e as zonas comerciais em nosso país. No Japão, há um tipo de zoneamento diferente. Zonas residenciais também apresentam uma alta taxa de comércios, como se fossem centros comerciais inseridos em centros residenciais. Além dessa prática impulsionar o empreendedorismo, temos uma maior intensidade de movimento nas ruas. O mesmo vale para as zonas industriais e comerciais, que podem apresentar pequenas zonas residenciais. Uma das características mais impressionantes de Tóquio e do Japão como um todo é a quantidade e a qualidade de sua infraestrutura. Embora o investimento tenha sido feito de forma insustentável durante os anos 80, ele criou uma base bem sólida para a rápida urbanização e o aumento da acessibilidade da população como um todo. Mesmo após os anos 90, a chamada década perdida, o país continuou investindo valores significativos em infraestrutura. Claro que, mesmo com tantos acertos, ainda existem erros. O sistema de subsídio público feito para a moradia em Tóquio é relativamente pequeno e não pretende resolver o déficit habitacional. A metrópole japonesa possui somente cerca de 200 mil unidades públicas de moradia, sendo que, comparando esse sistema com o programa brasileiro Minha Casa Minha Vida, vemos que o Brasil construiu quase o dobro de todas as unidades públicas de moradia do Japão.
Então, o que faz com que Tóquio seja uma das grandes cidades de países desenvolvidos com maior acessibilidade à moradia? Por muito tempo, Tóquio era uma grande favela, regulando os padrões construtivos principalmente para evitar incêndios, mas não para determinar um padrão de consumo mínimo para uma população que ainda era muito pobre e que sofreu diversas vezes com a destruição da cidade. Era pouco realista aumentar os padrões mínimos construtivos em uma sociedade abalada pela pobreza e por destruições em massa, causadas por terremotos e guerras. Diferente das cidades brasileiras, apesar de ter passado por uma série de desastres, Tóquio não contou com iniciativas públicas de destruição de cortiços ou de moradias populares. O que melhorou as condições construtivas japonesas ao longo do tempo foi o enriquecimento da população, que consequentemente investiu na melhoria das edificações. Agora vamos finalmente tratar de geografia e estatística. De acordo com as nossas pesquisas, Tóquio possui uma população de um pouco mais de 9.262.000 habitantes. Por causa do fato do Japão ser uma ilha, Tóquio apresenta uma elevada densidade demográfica. São cerca de 14.000 habitantes por quilômetro quadrado. Ou em outras palavras, poderíamos dizer que num quadrado de 1 km por 1 km, na cidade de Tóquio existem cerca de 14.000 pessoas. Podemos dizer que, de maneira geral, Tóquio apresenta uma maioria de japoneses e uma minoria de chineses e coreanos. Porém, o grande contingente populacional alterou a paisagem da cidade. Casas precisaram dar lugares a edifícios, a fim desses comportarem todos o contingente populacional. Tóquio é o centro da maior região metropolitana do mundo. Esta região metropolitana inclui as prefeituras japonesas de Chiba, Kanagawa, Saitama, e cerca de 30% de toda a população do Japão vive na região metropolitana de Tóquio. O Japão nunca foi um país com uma abundância de imigrantes como os Estados Unidos. Na realidade, segundo dados estatísticos, o contingente populacional formado por imigrantes é de menos de 5% em relação à população japonesa. Porém, devido ao envelhecimento da população, que resulta na diminuição da população economicamente ativa, medidas foram adotadas recentemente pelo governo para aumentar a imigração para o país. Uma dessas medidas foi aprovar no ano de 2018 uma lei de imigração que foi feita com o objetivo de atrair 345 mil novos trabalhadores estrangeiros em 5 anos. Tóquio é a região do Japão com a maior quantidade de imigrantes. Em 2018, a população de estrangeiros em Tóquio era de aproximadamente 521 mil pessoas. Cerca de 84% dos residentes estrangeiros de Tóquio vivem na região dos 23 distritos especiais. Através de todos esses dados, já podemos analisar Tóquio de uma outra maneira. Sendo uma megacidade, ela é completamente responsável pelo desenvolvimento econômico de todas as outras cidades que estão próximas. Assim como São Paulo é responsável por carregar todo o Brasil nas costas. Quanto à rede urbana de Tóquio, não há necessariamente um envolvimento tão forte, territorialmente, com outras regiões. Tóquio consegue se relacionar bem com o resto do Japão. Isso não exige políticas tão rígidas quanto migrações territoriais. Tóquio é uma megalópole, sendo reconhecida por todo mundo. Tóquio não é tecnicamente uma cidade, mas sim uma das 47 províncias do Japão. Ela está dividida em 23 bairros e 39 cidades e vilas diferentes. Cada uma delas possui poderes municipais, com seus próprios prefeitos e assembleias municipais. Porém, o governo provincial cria leis que valem para todos os distritos da cidade de Tóquio. O governo provincial também é responsável pelo fornecimento de serviços de esgoto e abastecimento de água, embora os outros serviços públicos sejam responsabilidade regional, como a moradia e a educação. A
Assim como diversas outras megalópolis, Tóquio também apresenta problemas ambientais, sendo o principal deles a poluição. E só para ter uma ideia, Tóquio é um exemplo concreto de uma grande ilha de calor. Em Tóquio não existem lixeiras nas ruas. Isto ocorre porque essas foram retiradas após o ataque terrorista com gás sarin no metrô de Tóquio, em 1995. As bombas estavam dentro dos cestos de lixo das estações. Desde então, o único lugar onde os japoneses encontram lixeiras é ao redor das lojas de conveniência e de forma bem limitada. Assim, o lixo na cidade deve ser levado para casa e preparado para coleta seletiva. Tá, mas apesar de tudo isso aí, Tóquio possui a grande presença da Yakuza, a máfia japonesa e a organização criminosa mais poderosa do Japão. A principal área de atuação e onde ocorre a maior parte dos negócios dessa máfia é em Kabukicho. Apesar do fato da Yakuza ser considerada uma organização legítima no Japão, e em algumas situações até a polícia e ela trabalharem em conjunto, o governo de Tóquio aprovou leis com o objetivo de enfraquecer essa máfia. Mas afinal, se o Japão tem um alto índice de suicídio, como os japoneses conseguem se manter vivos com todas essas circunstâncias de cobrança? Bom, por sorte eles acharam uma forma. Você com certeza já sabe qual que é a resposta, né, mano? Por meio dos animes e hentais, é claro. Não, eu tô brincando, na verdade. Na verdade, nem tanto. Mas o que importa é, a cultura pop do Japão é super diversificada. Não é de hoje que sabemos que o Japão possui uma cultura bem específica e peculiar. Exemplos disso são os famosos cosplays, que se originaram no Japão e se espalharam pelo mundo inteiro. E Tóquio ainda é um dos lugares mais influentes no famoso universo nerd, com seus cosplays, mangás, animes, estatuetas de seus personagens favoritos, os neko-cafés. Tá. Pra quem não sabe, neko em japonês, na tradução literal, é gato. Então. Então existem estabelecimentos onde você pode tomar café enquanto brinca com felinos? Sim, cara, não é maneiro, mano. Vamos continuar então. Tá. Além de todas essas atrações, Tóquio é bem famosa pelos vários estabelecimentos, como os Made Café, que... sério, gente? Tá, vamos lá, de novo. Pra quem não sabe, maid, na tradução literal, é empregada. Então existem estabelecimentos onde você pode tomar café enquanto é servido por uma garota vestida de empregada e te chamando de mestre? Ok, isso é bem estranho e até meio desconfortável dependendo da pessoa. Enfim. Além de todas essas atrações, Tóquio é bem famosa pelos seus vários estabelecimentos peculiares demais, mas não vem ao caso. Agora, vamos. Podemos citar, por exemplo, além de todos os exemplos citados anteriormente, como Made Café ou Neko Café, os Ino Café, que pra quem não sabe, Ino significa... Peraí, de novo não, cara. Vamos logo pra conclusão, vai.
Bom, e finalmente estamos chegando na reta final deste trabalho. Esperamos que hoje vocês tenham aprendido muito mais sobre Tóquio do que vocês já sabiam. A grande urbanização, a sociedade educada, o respeito mútuo entre os japoneses. Nem dá pra imaginar que um dia Tóquio já foi parecida, esteticamente, é claro, com o Brasil. Já que sempre tivemos diversos problemas por aqui e nada parece mudar. Enfim, nosso grupo agradece a todos aqueles que prestaram atenção até este momento. Tentamos fazer um trabalho com muito conteúdo e de uma maneira super interessante. E olha só, nós conseguimos! Tenham o nosso muito obrigado e apreciem esse final com uma bela música. Ei, eu disse uma bela música! Agora sim. Ô, cara, realmente, mano, os caras acertaram muito com essa música, mano. Essa música é muito boa, mano. Olha o vocal do cara, velho. Sem condições, família, sem condições. Pô, e pior é que a música até que é boa, né, mano? Estava sofrendo.